Capítulo 5. A despedida de Flint. Flechas voam. Mensagem das estrelas. Tanis foi para o alpendre e desceu pelos galhos da árvore até o chão. Os outros esperavam, agrupados na escuridão, afastados da luz que emanava das lâmpadas da rua que balançavam nos galhos acima deles. Um vento frio vindo do norte tinha começado a soprar. Tanis olhou para trás e viu outras luzes, as luzes dos grupos de busca. Ele colocou o capuz sobre a cabeça e se apressou. O vento mudou, ele disse. Vai chover pela manhã. Ele olhou para o pequeno grupo e os viu banhados pela estranha luz das lâmpadas que dançavam ao sabor dos ventos. O rosto de Lua Dourada estava marcado pela fadiga. O rosto de Vendaval era uma máscara impassível de força, mas seus ombros estavam caídos. Raistlin, tremendo, encostou-se ofegante em uma árvore. Tanis arqueou os ombros contra o vento. Nós precisamos encontrar abrigo, ele disse, um lugar para descansar. Tanis, Taz deu um puxão no manto do meio-elfo. Nós poderíamos ir de barco. O lago de cristal fica aqui perto. Existem cavernas do outro lado e isso diminuirá nosso tempo de caminhada amanhã. Essa é uma boa ideia, Taz, mas nós não temos um barco. Isso não é problema, o Kender sorriu. Seu rosto pequeno e suas orelhas pontudas faziam com que ele tivesse uma aparência particularmente travessa sobre aquela estranha iluminação. Tanis se deu conta que Taz estava curtindo muito tudo isso. Ele sentiu vontade de chacoalhar o Kender e passar-lhe um sermão sobre a gravidade do perigo no qual eles estavam envolvidos. Mas o meio-elfo sabia que isso seria inútil. Os Kender são totalmente imunes ao medo. O barco é uma boa ideia, Tanis repetiu, depois de um momento de reflexão. Você guia, e não diga ao Flint, ele complementou. Eu cuidarei disso. Certo. Taz riu, voltando-se para os outros. Sigam-me. Ele chamou em tom suave e seguiu adiante. Flint resmungou por debaixo de sua barba e saiu andando atrás do Kender. Lua Dourada seguiu o anão. Vendaval deu uma olhada em todo o grupo, depois seguiu atrás dela. Eu acho que ele não confia em nós, Caramon observou. Você confiaria? Tanis perguntou fitando o homenzarrão. O dragão no elmo de Caramon luziu momentaneamente, refletindo as luzes que piscavam. Seu conjunto de cota de malha ficava visível toda vez que o vento soprava sua capa para trás. Uma espada longa retinia contra suas coxas. Ele trazia um arco pequeno e uma aljava de flechas pendurados no ombro. Uma adaga sobressaía de seu cinto. Seu escudo estava judiado e marcado por muitas lutas. O gigante estava pronto para tudo. Tanis olhou para Sturm, que seguia orgulhosamente o código de armas de uma cavalaria que havia caído em desgraça 300 anos atrás. Apesar de Sturm ser somente 4 anos mais velho que Caramon, a vida disciplinada e rígida do cavaleiro, dificuldades trazidas pela pobreza e sua busca melancólica por seu amado pai tinham envelhecido o cavaleiro além da idade real. Ele tinha apenas 29 anos, mas aparentava 40. Tanis pensou, eu acho que não confiaria em nós tão pouco. Qual é o plano? Sturm perguntou. Nós vamos de barco, Tanis respondeu. Oh! Caramon engasgou. Já contou ao Flint? Não, deixa isso comigo. Onde é que nós vamos conseguir o barco? Sturm perguntou desconfiado. Você vai ficar mais feliz se não souber, o meio-elfo disse. O cavaleiro franziu a testa. Seus olhos seguiram o Kender, que estava bem à frente deles, correndo de uma sombra para outra. Eu não gosto disso, Tanis. Primeiro nós somos assassinos. Agora nós vamos nos tornar ladrões. Eu não me considero um assassino, Caramon disse respirando pesado. Goblins não contam. Tanis viu o cavaleiro olhar para Caramon. Eu não gosto de nada disso, Sturm, ele disse rapidamente, esperando evitar uma discussão. Mas é um caso de necessidade. Olhe para o povo da planície. O orgulho é a única coisa que os mantém vivos. Olhe para Raistlin. Seus olhos se voltaram para o mago, que deslizava pelas folhas secas, mantendo-se sempre na sombra. Ele se apoiou com dificuldade sobre seu cajado. De vez em quando, uma tosse seca afligia seu corpo frágil. O rosto de Caramon ficou sério. Tanis está certo, ele disse tranquilamente. Haste não vai aguentar muito tempo, eu tenho de ajudá-lo. Deixando o cavaleiro e o meio-elfo, ele correu adiante para alcançar seu meio-irmão gêmeo, curvado dentro de seu roube. Deixe-me ajudá-lo, Haste, eles ouviram Caramon sussurrar. Raistlin balançou a cabeça encapuzada e se encolheu, esquivando-se do toque de seu irmão. Caramon deu de ombros e largou o braço do irmão, mas o grande guerreiro ficou perto do frágil mago, pronto para ajudá-lo se isso fosse necessário.
Por que é que ele tolera isso? Stannis perguntou suavemente. Família, laços de sangue. Sturm suou melancólico. Parecia que ele ia dizer mais alguma coisa, mas depois seus olhos se voltaram para o rosto de elfo de Stannis com seus pelos humanos e ele calou-se. Stannis viu o olhar e sabia o que o cavaleiro estava pensando. Família, laços de sangue, isso tudo são coisas sobre as quais um meio-elfo, órfão, não saberia nada a respeito. Vamos lá, Stannis disse abruptamente. Nós estamos diminuindo o ritmo. Depois de pouco tempo, eles deixaram as copadeiras de Solace e entraram na floresta de pinheiros que circundava o Lago de Cristal. Stannis mal conseguia ouvir os gritos abafados atrás dele. Eles encontraram os corpos, ele imaginou. Sturm concordou com a cabeça melancolicamente. De repente, Tasslehoff pareceu se materializar da escuridão, bem debaixo do nariz do meio-elfo. A trilha tem pouco mais de 1,5 km até o lago, Taz disse. Eu encontro vocês lá no final. Ele gesticulou vagamente, depois desapareceu antes que Stannis pudesse dizer qualquer coisa. O meio-elfo olhou para trás, para Solace. Parecia haver mais luzes e elas estavam se movendo nessa direção. As estradas provavelmente já estavam bloqueadas. Onde está o Kender? Flint resmungou enquanto eles se enfiavam na floresta. Taz vai nos encontrar no lago, Stannis respondeu. Lago? Os olhos de Flint se arregalaram perplexos. Que lago? Só existe um lago por aqui, Flint, Stannis disse, fazendo força para não rir para Sturm. Vamos lá, é melhor continuarmos. Sua visão de elfo lhe mostrou a ampla áurea vermelha de Caramon e o formato vermelho mais brando de seu irmão desaparecendo dentro da densa floresta à frente. Eu pensei que nós fôssemos ficar quietos por alguns dias na floresta. Flint passou empurrando Sturm para reclamar com Stannis. Nós vamos de barco, Stannis continuou andando. Coisa nenhuma! Flint reclamou. Eu não entro em barco nenhum. Aquele acidente aconteceu há 10 anos, Stannis disse exasperado. Olha, eu faço o Caramon ficar sentado quieto. Absolutamente não, o anão disse com firmeza. Nada de barcos, eu fiz uma promessa. Stannis, a voz de Sturm sussurrou atrás dele. Luzes. Droga. O meio-elfo parou e se virou. Ele teve que esperar um pouco antes de avistar as luzes brilhando através das árvores. A busca tinha se espalhado além de Solace. Ele apressou o passo para alcançar Caramon, Raistlin e o povo da planície. Luzes! Ele exclamou em um sussurro penetrante. Caramon olhou para trás e praguejou. Vendaval levantou a mão concordando. Temo que nós teremos que andar mais rápido, Caramon, Stannis começou a dizer. Nós vamos conseguir, o homenzarrão disse, sem se perturbar. Ele estava dando apoio ao seu irmão agora, o braço em volta do corpo magro de Raistlin, praticamente carregando-o. Raistlin tossiu levemente, mas ele estava caminhando. Sturm alcançou Stannis. Enquanto eles forçavam sua passagem pela vegetação, eles conseguiam ouvir Flint, ofegando logo atrás, resmungando consigo mesmo, irritado. Ele não virá, Stannis, Sturm disse. O Flint ficou com medo mortal de barcos desde que Caramon quase o afogou acidentalmente aquela vez. Você não estava lá. Você não o viu depois que nós o tiramos da água. Ele virá, Stannis disse respirando com dificuldade. Ele não é capaz de deixar nós, jovens, nos metermos em confusão sem ele. Sturm balançou a cabeça, sem se convencer. Stannis olhou para trás novamente. Não viu luzes, mas ele sabia que agora eles estavam muito dentro da floresta para poder vê-las. Kotiliquetoed pode não ter impressionado ninguém com seu cérebro, mas não precisava ser muito inteligente para imaginar que o grupo pudesse tentar escapar pelo lago. Stannis parou abruptamente para evitar trombar em alguém. O que é? Ele murmurou. Nós estamos aqui, Caramon respondeu. Stannis deu um suspiro de alívio assim que ele olhou para o outro lado da escura vastidão do Lago de Cristal. O vento frio batia na água, transformando em gelo sua superfície. Onde está a Taz? Ele manteve a voz baixa. Lá, eu acho. Caramon apontou para um objeto escuro flutuando perto da praia. Stannis mal conseguia identificar o contorno vermelho do Kender sentado em um grande barco. As estrelas cintilavam com um brilho gelado no céu negro azulado. A lua vermelha, Lunitari, estava se levantando da água como uma unha sangrenta. Sua parceira no céu da noite, Solinari, já havia se levantado, marcando o lago com um tom de prata derretida. Que belos alvos nós seremos, Sturm disse irritado. Stannis via Tasslehoff se movendo de um lado para o outro, procurando por eles. O meio-elfo se abaixou, procurando uma pedra na escuridão.
Encontrou uma e a jogou na água. Ela caiu a alguns metros do barco. Taz, reagindo ao sinal de Tanis, levou o barco para a praia. Você vai colocar todos nós em um barco? Flint disse aterrorizado. Você é louco, meio-elfo. É um barco grande, Tanis disse. Não, eu não vou. Mesmo que fosse um dos legendários barcos de asas brancas de Tarsis, eu não iria. Eu prefiro me arriscar com o Teocrata. Tanis ignorou o anão fumegante e fez sinal para Sturm. Vá colocando todos no barco. Nós o acompanharemos em breve. Não demorem muito, Sturm avisou. Escutem. Estou ouvindo, Tanis disse nervosamente. Continuem. O que são aqueles sons? Lua Dourada perguntou ao cavaleiro que vinha em sua direção. Grupos de busca de goblins, Sturm respondeu. Aqueles apitos os mantêm em contato quando eles estão separados. Eles estão entrando na floresta agora. Lua Dourada acenou com a cabeça para mostrar que tinha compreendido. Ela falou algumas palavras com Vendaval em sua própria língua, aparentemente continuando uma conversa que Sturm tinha interrompido. O alto homem das planícies franziu a testa e gesticulou de volta na direção da floresta com a mão. Ele está tentando convencê-la a se separar de nós, Sturm percebeu. Talvez ele conheça suficientemente a floresta para se esconder dos grupos de busca dos goblins durante vários dias, mas eu duvido. Vendaval guelando, Lua Dourada disse com firmeza. Sturm viu Vendaval franzir as sobrancelhas com raiva. Sem dizer uma palavra, ele se virou e caminhou na direção do barco. Lua Dourada suspirou e olhou na direção dele, com a dor estampada em seu rosto. Posso fazer alguma coisa para ajudar, dama? Sturm perguntou gentilmente. Não, ela respondeu. Depois disse com tristeza como se para si mesma. Ele governa meu coração, mas eu sou sua governante. Uma vez, quando éramos jovens, nós pensamos que poderíamos nos esquecer disso. Mas eu tenho sido a filha do líder há tempo demais. Por que ele não confia em nós? Sturm perguntou. Ele tem todos os preconceitos de nosso povo, Lua Dourada respondeu. O povo da planície não acredita em ninguém que não seja humano. Ela deu uma olhada para trás. Tanis não consegue esconder seu sangue meio-elfo debaixo de uma barba. Além disso, tem o anão, o Kender. E a senhora? Sturm perguntou. Por que é que confia em nós? Não tem os mesmos preconceitos? Lua Dourada se virou para encará-lo. Ele podia ver seus olhos escuros e reluzentes, como o lago atrás dela. Quando era menina, ela disse com sua voz grave e baixa, eu era uma princesa para o meu povo. Eu era uma sacerdotisa. Eles me adoravam como uma deusa. Eu acreditei nisso. Eu adorava isso. Então, algo aconteceu. Ela ficou em silêncio. Seus olhos se encheram de memórias. O que aconteceu? Sturm perguntou suavemente. Eu me apaixonei por um pastor. Lua Dourada respondeu, olhando para Vendaval. Ela suspirou e caminhou na direção do barco. Sturm observou o Vendaval entrar na água para trazer o barco próximo da praia, enquanto Raistlin e Caramon se aproximavam da margem. Raistlin segurou as vestes em volta de si, tremendo. Eu não posso molhar meus pés, ele sussurrou com rouquidão. Caramon não respondeu. Ele colocou simplesmente seus braços enormes em volta do irmão e levantou-o tão facilmente quanto se ele tivesse levantado uma criança e colocou Raistlin dentro do barco. O mago se encolheu na parte de trás do barco, sem dizer uma palavra de agradecimento. Eu a segurarei firme, Caramon disse a Vendaval. Suba você. Vendaval hesitou por um momento, depois subiu rapidamente ao lado. Caramon ajudou Lua Dourada a entrar no barco. Vendaval segurou-a e a ajudou a firmar-se, pois o barco balançava gentilmente. O homem das planícies foi sentar na popa, atrás de Tazlehoff. Caramon virou-se para Sturm quando o cavaleiro chegou mais perto. O que é que está acontecendo lá atrás? Flint está dizendo que prefere queimar na estaca e entrar em um barco. Pelo menos assim ele morrerá aquecido, ao invés de molhado e com frio. Eu vou lá buscá-lo e trazê-lo para cá, Caramon disse. Você só vai piorar as coisas. Foi você que quase o afogou, lembra-se? Deixe Tanis cuidar disso, ele é o diplomata. Caramon concordou. Os dois homens ficaram de pé, esperando em silêncio. Sturm viu Lua Dourada olhar para Vendaval num apelo silencioso, mas o homem das planícies não prestou atenção ao olhar dela. Tazlehoff, mexendo-se em seu assento, começou a fazer uma pergunta, mas um olhar severo do cavaleiro o calou. Raistlin, encolhido em suas vestes, tentava segurar uma tosse incontrolável. Eu vou até lá, Sturm disse finalmente. Aqueles apitos estão chegando mais perto. Nós não podemos nos arriscar a demorar mais.
Mas naquele momento ele viu Tanis apertar a mão do anão e começar a correr na direção do barco sozinho. Flint ficou onde estava, perto da borda da floresta. Sturm balançou a cabeça. Eu falei para Tanis que o anão não viria. Teimoso como um anão, assim diz o ditado, Caramon grunhiu. E aquele anão teve 148 anos para ficar ainda mais teimoso. O homenzarrão balançou a cabeça com tristeza. Bem, nós sentiremos a falta dele, isso é claro. Ele já salvou minha vida mais de uma vez. Deixe-me ir buscá-lo. Um soco no queixo e ele não saberá se está no barco ou em sua própria cama. Tanis correu arquejando e ouviu o último comentário. Não, Caramon, ele disse. Flint nunca nos perdoaria. Não se preocupe com ele, ele vai voltar para as montanhas. Entre no barco. Tem mais luzes vindo nessa direção. Nós deixamos uma trilha na floresta que um anão da ravina, pançudo e cego, seria capaz de seguir. Não faz sentido todos nós nos molharmos. Caramon disse, segurando o lado do barco. Você e Sturm subam, eu o empurrarei. Sturm já estava do lado. Tanis deu um tapa nas costas de Caramon, depois subiu. O guerreiro empurrou o barco para dentro do lago. Ele estava com água até os joelhos quando eles escutaram um chamado da praia. Parem! Era Flint, que descia correndo das árvores, uma vaga forma escura se movendo contra a praia iluminada pela lua. Esperem, estou indo! Parem! Tanis gritou. Caramon, espere pelo Flint! Olhem! Sturm meio levantado apontou. Luzes tinham aparecido nas árvores, tochas esfumaçadas empunhadas por guardas goblins. Goblins! Flint! Tanis gritou. Atrás de você! Corra! O anão, sem questionar, abaixou a cabeça e disparou em direção à praia, com uma mão no elmo para evitar que ele saísse voando. Eu dou cobertura a ele, Tanis disse, tirando o arco do ombro. Com sua visão de elfo, ele era o único capaz de ver os goblins atrás de suas tochas. Tanis ficou em pé enquanto colocava uma flecha em seu arco e Caramon mantinha o barco parado. Tanis disparou no contorno do líder goblin. A flecha o atingiu no peito e o lançou para a frente sobre seu rosto. Os outros goblins diminuíram um pouco o passo, procurando seus próprios arcos. Tanis colocou outra flecha em seu arco no momento em que Flint chegava à praia. Esperem, estou indo. O anão engoliu o ar, jogou-se na água e afundou como uma pedra. Agarre-o, Sturm gritou. Taz, reme para trás, ele está ali. Consegue ver? As bolhas? Caramon estava espirrando água para todo lado, caçando o anão. Taz tentou remar para trás, mas o peso que havia no barco era demais para o Kender. Tanis tentou novamente, errou o alvo e praguejou baixinho. Ele pegou uma nova flecha. Os goblins já pareciam abelhas em um dos lados da colina. Eu peguei! Caramon gritou, puxando o anão que pingava e cuspia pela gola de sua túnica de couro. Pare de se debater, ele disse a Flint, cujos braços estavam se agitando em todas as direções. Mas o anão estava completamente em pânico. A flecha de um goblin bateu contra o camisão de cota de malha de Caramon e ficou presa como uma pena fina. Agora chega! O guerreiro grunhiu exasperado e, levantando seus braços musculosos, jogou o anão dentro do barco enquanto o barco se afastava dele. Flint se agarrou em um banco e se segurou com metade do seu corpo, da cintura para baixo, pendurada fora do barco. Sturm o agarrou pelo cinto e o arrastou para dentro do barco, que balançava assustadoramente. Tanis quase perdeu o equilíbrio e foi forçado a largar o arco e se segurar na borda do barco para evitar ser jogado para dentro da água. A flecha de um goblin acertou o convés, quase atingindo a mão de Tanis. Reme para trás até Caramon, Taz! Tanis gritou. Eu não consigo! Gritou o Kender apurado. O movimento de um remo fora de controle quase derruba Sturm do barco. O cavaleiro arrancou o Kender do banco, agarrou os remos e suavemente levou o barco até onde Caramon poderia se agarrar num dos lados. Tanis ajudou o guerreiro a subir, depois gritou para Sturm. Puxe! O cavaleiro puxou os remos com toda sua força, inclinando-se para trás enquanto enfiava os remos fundo na água. O barco saiu da praia, acompanhado pelos gritos de doentes irritados. Mais flechas zumbiram à volta do barco, enquanto Caramon, pingando de tão molhado, largou o corpo próximo a Tanis. Noite de treino de tiro ao alvo para os goblins, Caramon falou, puxando a flecha de sua cota de malha. Estamos bem visíveis dentro d'água. Tanis estava procurando o arco que havia caído quando ele notou Raistlin sentado. Cubra-se, Tanis aconselhou, e Caramon começou a se mover na direção de seu irmão. Mas o mago franziu a testa para os dois e escorregou sua mão para dentro de uma algibeira em seu cinto. Seus dedos delicados puxaram um punhado de alguma coisa no momento em que uma flecha fincava no banco, ao seu lado. Raistlin não reagiu. Tanis começou a forçar o mago a se abaixar.
quando percebeu que ele estava perdido na concentração que um usuário de mágica precisa fazer para conjurar uma magia. Qualquer distúrbio agora poderia trazer sérias consequências, fazendo com que o mago esquecesse a magia ou, pior ainda, errasse a magia. Tannis cerrou os dentes e observou. Raistlin levantou sua mão fina e delicada e permitiu que o componente da magia que ele havia tirado de sua bolsa caísse lentamente por entre seus dedos no convés do barco. Areia, Tannis percebeu. Ast Tassarak Sinularan Krinaiwi. Raistlin murmurou e depois moveu sua mão direita em um arco paralelo à praia. Tannis voltou os olhos para a terra. Um a um, os goblins largaram seus arcos e caíram, como se Raistlin estivesse tocando um de cada vez. As flechas pararam. Os goblins mais distantes uivaram furiosos e correram para a frente. Mas nessa hora, as poderosas remadas de Sturm tinham levado o barco para fora de seu alcance. Bom trabalho, irmãozinho, Caramon disse cordialmente. Raistlin piscou e pareceu voltar ao mundo. Depois o mago caiu para a frente. Caramon pegou-o e o segurou por um momento. Depois, Raistlin se sentou e respirou fundo, o que fez ele tossir. Eu vou ficar bom, ele sussurrou, esquivando-se de Caramon. Que é que você fez? Perguntou Tannis enquanto procurava as flechas inimigas para jogá-las no lago. Às vezes, os goblins envenenavam as suas flechas. Eu os coloquei para dormir. Raistlin sibilou entre os dentes que estavam batendo de frio. E agora eu tenho que descansar. Ele se encostou contra o lado do barco. Tannis olhou para o mago. Raistlin tinha realmente ganho em poder e perícia. Eu gostaria de poder confiar nele, o meio-elfo pensou. O barco atravessou o lago cheio de estrelas. Os únicos sons que se ouviam eram o suave e rítmico bater dos remos na água e a tosse seca e sofrida de Raistlin. Taslerhoff desarrolhou o odre, que Flint, de alguma maneira, tinha conservado em sua louca corrida e tentou fazer com que o anão gelado e trêmulo engolisse um belo gole. Mas Flint, encolhido no fundo do barco, só conseguia tremer e observar a água. Lua Dourada se agasalhou melhor com sua capa de pele de animal. Ela usava uma calça macia de couro de veado, comum entre seu povo, com uma saia de franjas por cima e uma túnica com cinto. Suas botas eram feitas de couro macio. Uma certa quantidade de água tinha caído dentro do barco quando Caramon jogou Flint a bordo. A água fez a pele de veado grudar nela, e logo ela estava com frio e tremendo. Pegue minha capa, Vendaval disse na linguagem deles, começando a remover seu manto de pele de urso. Não, ela balançou a cabeça. Você está sofrendo com febre. Eu nunca fico doente, você sabe disso. Mas... Ela levantou os olhos para ele e sorriu. Você pode me abraçar, guerreiro. O calor dos nossos corpos nos aquecerá. Essa é uma ordem real, filha do líder? Vendaval sussurrou brincando, puxando ela para mais perto dele. É, ela disse, reclinando-se contra o forte corpo dele com um suspiro de contentamento. Ela olhou para o céu estrelado, depois seu corpo ficou tenso e ela inspirou o ar com medo. O que foi? Vendaval perguntou, olhando para cima. Apesar de não terem entendido a conversa, as outras pessoas que estavam no barco ouviram um grito sufocado de lua dourada e viram seus olhos hipnotizados por alguma coisa no céu. Caramon cutucou seu irmão e disse: Haste, o que é? Eu não vejo nada. Raistlin se sentou, jogou seu capuz para trás, depois tossiu. Quando o acesso de tosse passou, ele vasculhou o céu noturno. Aí ele ficou tenso e seus olhos se arregalaram. Esticando sua mão delicada de ossos saltados, Raistlin apertou o braço de Tannis, segurando de uma forma que o meio-elfo tentou involuntariamente se afastar do aperto esquelético do mago. Tannis! Raistlin sibilou quase sem fôlego. As constelações! O quê? Tannis estava realmente assustado com a palidez do dourado metálico da pele do mago e o brilho febril de seus olhos estranhos. O que é que tem as constelações? Elas desapareceram, ele disse com a voz rouca e teve um novo ataque de tosse. Caramon colocou os braços em volta dele, segurando-o próximo a si, quase como se o homem-zarrão estivesse tentando manter o delicado corpo de seu irmão junto de si. Raistlin se recuperou e limpou a boca com a mão. Tannis viu que os dedos do mago estavam escurecidos pelo sangue. Raistlin respirou fundo, depois falou. A constelação conhecida como Rainha das Trevas e a outra chamada Guerreiro Valente. Ambas desapareceram. Ela veio para Krynn, Tannis, e ele veio lutar contra ela. Todos os boatos ruins que ouvimos são verdadeiros. Guerra, morte, destruição. A voz dele foi interrompida por outro ataque de tosse. Caramon o segurou. Vamos, Haste, ele disse tentando tranquilizá-lo. Não fique tão agitado, é só um punhado de estrelas. Só um punhado de estrelas.
Stannis repetiu em tom monótono. Sturm começou a remar novamente, encostando rapidamente na praia oposta.